Tem 13 pessoas. Gente, eu vou pedir para vocês que estejam na live, que vão assistir a live, que querem aprender a fazer a massa do bolo e tudo mais, que vocês compartilhem o vídeo. Porque essa aula que eu vou dar aqui e o que eu vou fazer agora, eu faço no meu curso. Então, essa aula geralmente é uma aula paga, tá? A gente não dá uma aula dessa grátis. Então, eu tô fazendo isso em prol do momento que a gente tá passando, em prol de tentar passar o conhecimento grátis para algumas pessoas, para as pessoas que realmente precisem. Então, para uma pessoa que precisa, que quer aprender, que não tem oportunidade, não tem dinheiro para pagar nesse momento, que quer fazer um bolinho de pote, que quer fazer um bolinho para a família, essa é a hora, é uma ótima oportunidade. A aula vai ser totalmente grátis, tá? Eu não vou cobrar nada. E mesmo o que eu vou ensinar aqui hoje é o que eu ensino na minha aula. Claro que na minha aula, obviamente, por ser pessoalmente, a gente consegue tirar muito mais dúvidas e a gente acaba dando mais algumas informações. Não que por maldade eu vou deixar de dar agora, mas é que às vezes no momento da aula acaba surgindo uma dúvida de um aluno ou outro e a gente acaba esclarecendo. Então, compartilha o vídeo o máximo de que puderem, por favor, para ajudar a que a aula chegue realmente a quem precisa, tá? E vocês podem fazer pergunta, porque as perguntas estão subindo aqui para mim, e conforme elas forem aparecendo, se eu tiver como responder, eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma massa amanteigada, um bolo branco, tá? E o que rende aproximadamente de 50 a 60 fatias. Meu marido está trabalhando e está falando no celular lá atrás. Oi, Josi, tudo bem? A Josi foi minha aluna também, fez aula aqui comigo. No meu curso, na minha aula, eu geralmente dou a massa para um bolo de 20 centímetros, que dá aproximadamente de 25 a 30 fatias. Hoje eu vou fazer um tabuleiro maior e muita gente me pergunta assim, qual é a proporção, como é que eu dobro? Então assim, é a massa que vai encher o bowl da minha batedeira. Esse bowl aqui é da minha batedeira profissional, é um bowl grande. Então se vocês usam aquela batedeira de mão, que é a batedeira que tem duas pás só, vocês talvez não vão conseguir bater toda essa massa, vocês vão ter dificuldade para bater essa massa toda. Porque geralmente é uma massa muito grande, ela vai acabar até transbordando. Em alguns casos, até na minha batedeira mesmo, ela dá uma transbordada, tá? Eu vou passar a receita, vocês podem anotar se quiserem. Depois, se eu tiver como editar esse vídeo, a minha filha disse que eu tenho como tirar esse vídeo do Face e colocar no YouTube. Eu vou jogar esse vídeo depois no YouTube e vou colocar na descrição do vídeo a receita para vocês. Mas eu vou passar a receita agora, tá? Então, vamos lá. São 400 gramas de margarina. Aqui tem margarina, ó. 400 gramas de margarina. Eu estou usando margarina Delícia, a marca Delícia. Vocês podem usar a marca da preferência de vocês, desde que seja uma margarina com no mínimo 80% de lipídios. Daniela, mas a Delícia tem 70. É verdade, a Delícia tem 70. Mas ela já atende. Só que quando vocês forem comprar, dê preferência para comprar margarina acima de 80% de lipídio. Não tô fazendo a propaganda, mas tem Doriana, Qualy e Vigor. Mas a Vigor não são todas. A Vigor é a que tem sabor manteiga. Só elas têm 80% de lipídio, tá? Por que é necessário ter 80% de lipídios? Porque se você vai lá e compra uma Claybon da vida, a Claybon, quando ela bate, ela vira uma massa que não dissolve. Então, tem que ter uma quantidade de lipídios acima de 80%, tá? Então, 400 gramas de margarina. Não, você pode usar manteiga? Pode. Lembra que manteiga é mais caro, aumenta teu custo, vai aumentar o preço do teu bolo. E Qualy também é uma margarina muito cara, então acaba aumentando o custo do seu bolo. E no final das contas isso não muda em absolutamente nada para você no final, tá? 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar. Açúcar normal, aqui eu tô usando barra. Pode ser a marca que vocês quiserem, tá? 500 ml de leite. Pode ser leite em pó? Pode.
Você vai fazer o leite em pó normal, como você faz lá nas instruções da embalagem. Tantas colheres de sopa para fazer 1 litro, para fazer 2 litros. Faz o leite primeiro, depois você tira a quantidade da receita, tá? Nesse leite eu coloquei 10 gotas de essência de coco. Essência de coco, tá? Tem 10 gotinhas ali. Só para dar um gostinho na massa. Só, podia ser totalmente sem sabor ou da essência que vocês quiserem. Temos meio litro de ovos. Ah, Daniela, mas eu não consigo pesar, eu não tenho medidor. Beleza, gente, vai de 10 a 11 ovos de acordo com o tamanho. Se for o ovo jumbo, que é aquele ovo grandão, às vezes com 9 ovos você já chega a 500 ml. Aqui tem 10 ovos, porque foi um ovinho um pouco menor, mas tem 10 ovos aqui dentro. Inteiro, gema, clara, tudo junto, tá? 1 kg de farinha de trigo. Aqui eu tô usando a farinha de trigo fina, sem fermento. Ah, mas por que você usa farinha de trigo sem fermento? Por quê? Eu não sei a proporção de fermento que tem ali. Quando eu coloco na massa o fermento, eu sei quanto de fermento eu tô colocando. Quando eu coloco uma farinha de trigo que já vem com fermento, eu não sei a proporção de fermento que tem ali. Então eu prefiro não comprar farinha com fermento. Muitas pessoas me perguntam, qual é a marca da farinha que você usa? Gente, eu uso a fina há muito tempo. É a farinha que eu mais gosto de usar. Porque assim, ela realmente é bem clarinha, ela é bem fininha, ela não deixa o bolo amarelado. Algumas marcas de farinha de trigo acabam deixando o bolo mais amarelado, né? Isso aí muita gente não gosta, eu também não gosto. Algumas, elas têm a informação ali, algumas não, todas, vem escrito que são enriquecidas com ácido fólico. Caramba, mas às vezes eu sinto um gosto estranho na massa, então eu tenho certeza que é por causa da farinha. Rosa Branca é uma marca muito boa de farinha, já costumo usar, mas eu acho que a linha Premium da Rosa Branca é melhor, então quem puder ou quiser usar, também pode usar. As outras farinhas, eu não vou entrar em mérito de marcas, mas as outras eu não prefiro não comprar, tá? Por isso. E vamos sobre também o fermento, né? Porque o fermento que eu uso é o Itaquara. É minha preferência o Itaquara desde quando eu comecei a fazer bolo. Porque eu descobri, depois de muitas aulas, que existem fermentos que começam a entrar em ação a partir do momento que você coloca ele dentro do bolo. O certo do fermento é ele começar a agir com o calor do forno, não porque você colocou ele na massa. Então, vamos ver, você está fazendo bolo lá na sua casa, a sua casa não é uma casa de confeiteira, você está fazendo um bolo para sua família, aí você vai lá e coloca o bolo em cima do forno, e porque tem alguma coisa assando, você está esperando acabar para desocupar o forno, e o bolo está ali em cima esperando para entrar. 15 minutos que você deixou o bolo ali e voltou, a massa está assim, ó. Por que a massa já começou a crescer se ela não entrou dentro do forno ainda? O que isso pode acontecer? Quando o bolo entrar realmente dentro do forno e começar a esquentar o forno, o fermento não vai fazer efeito. Então, existem marcas no mercado que as pessoas falam assim, fermento em pó, Royal. O Royal é o fermento que acontece sempre isso. Pode perceber, você bota o fermento na massa, acabou de bater, enquanto você está untando as assadeiras e você volta, a massa já fez isso aqui, ó. Cheia de bolinha, tá crescendo. Como que ela tá crescendo na batedeira se eu nem liguei o forno? Aí eu pergunto, quando entrar no forno vai continuar agindo? Ou já parou? Já agiu o que tinha que agir? Só tem 2 marcas de fermento no mercado que não agem só agem com o calor, que é o Itaquara e o Dr. Oetker. O Dr. Oetker é aquele da caixinha azul que tem a tampa vermelha. É mais fácil de você achar o Dr. Oetker, ele vende em muitos lugares. O Itaquara até que é um pouco mais difícil, mas eu consigo achar ele no Atacadão. Como eu sou vizinha do Atacadão, o Atacadão é quase uma extensão da minha casa, literalmente, porque eu tô mais lá do que em casa, muitas coisas que eu consigo comprar aqui. A própria farinha de trigo mesmo, muitos alunos têm dificuldade de achar, mas a fina eu compro no Atacadão. Por isso que eu falo muito da Rosa Branca.
porque é mais fácil de vocês acharem, tá? Então, nossos ingredientes já foram passados, são todos esses que estão aí. Eu agora, como eu falei no início do vídeo, eu não sou blogueira, então eu não tenho um equipamento para apoiar o telefone, nada disso para vocês poderem filmar, para vocês poderem ver. Então o que eu vou fazer? Conforme eu for fazendo o passo a passo da massa, eu vou virando o telefone para vocês verem, tá? Então os ingredientes já estão todos separados, eu vou colocar na minha batedeira toda a manteiga, a margarina. Quando eu falo manteiga, eu estou falando margarina, tá? Toda a margarina. E junto com a margarina, eu vou colocar o açúcar. Eu vou deixar bater, ele vai formar um creme fofo e branco. Gente, tem que parar a batedeira, tem que raspar a lateral, juntar de novo, porque quando você bate, ele vai grudando na lateral da batedeira. Aí você olha, acha que bateu. Não, para, abre a batedeira, raspa a lateral, junta tudo de novo no meio e bate mais um pouco. Ó. Bom, então aqui eu coloquei a manteiga e o açúcar. Vou mostrar pra vocês. Ó. A manteiga e o açúcar, tá? Estão todos os dois aqui dentro. Vou colocar agora na batedeira. Não liguei a batedeira, que ótimo, né? Como é que a batedeira vai funcionar se não tá ligada? Vou virar a câmera. Vou ligar o flash, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês enxergarem. Não repare a sujeira da minha batedeira não, tá? Que ela tá bem suja. Ó. Ele vai fazer uma farofinha primeiro, vai bater ali um pouquinho, vai fazer uma farofa e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que ele vai ficar. Eu vou parar, vou raspar, vou juntar tudo. É muito importante parar e juntar, porque senão depois, quando você colocar os outros ingredientes, vai ficar no fundo da batedeira um montão de gordura da manteiga junto com o açúcar. E lá no final, quando você for raspar para tirar da batedeira, você pode ter uma borra de açúcar com manteiga bem no meio, que vai ficar no meio do teu bolo. E aí, às vezes, você não sabe porque o bolo pode não assar no meio ou ficar cru, tá? Ó, aqui ele já bateu um pouco. Eu vou dar uma paradinha. Vou abrir. Vou raspar a lateral e juntar no meio. Meninas, estão compartilhando o vídeo? Tem 35 pessoas assistindo. Se vocês pudessem compartilhar mais, eu ia gostar mais. Que tivesse mais gente aqui assistindo. Ó. Agora eu vou deixar ele bater mais um pouco, porque ele tem que ficar um creme bem branquinho. Eu ainda vou ser uma blogueirinha, tá, gente? Eu ainda vou ter uma parafernália aqui bem bonitinha, que vira assim, pra vocês poderem ver meus vídeos. Porque eu não tenho muita habilidade com esse negócio, ele tá apoiado numa lata de Nescau, uns potes de sorvete, um em cima do outro, pra poder ficar o telefone na minha direção. Eu ainda não consegui fazer isso, mas quem sabe, né? Dei uma aumentadinha na velocidade da batedeira, para ele poder juntar logo tudo. Ó,
Vou mostrar pra vocês. Ainda não tá 100%, não. Ainda precisa bater mais um pouco. Eu vou falar pra vocês que essa daqui talvez seja a etapa mais importante dessa massa. Porque aqui é onde vai dizer pra vocês se seu bolo vai ficar fofinho, seu bolo vai ficar alto, seu bolo vai ficar bem branquinho. Ó. Olha lá como é que ele fica, ó. Tá vendo? Ele fica um creme branco, bem clarinho, bem branquinho. E ele já tá no ponto correto. Agora, mais uma última vez, eu vou dar uma juntadinha aqui com toda a lateral, o fundo. Mas já não é mais necessário, tá vendo? Que agora ele já bateu todo. Tá? Agora ele bateu. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu volto com ele na batedeira. Só que agora eu vou bater com a batedeira na velocidade mais baixa. Vou abrir o copinho aqui da batedeira e vou colocar os ovos. Ah, mas aí eu não posso jogar todos os ovos de uma vez. Eu venho e vou colocar um ovo de cada vez. Ele vai caindo lá. Ele, conforme vai caindo, ele já vai batendo. Tá vendo que eu deixo um tempinho? Se você achar que tá muito devagar, pode aumentar. Eu prefiro um pouquinho mais rápido, mas tudo bem. Aí eu vou colocar as outras até acabar. Então, foram 10 ovos, tá? E agora ele vai bater e eu vou manter ele batendo nessa velocidade. Você lembra só que o que acontece? Os meus ovos, eles não ficam em temperatura ambiente. Eu não trabalho com nada em temperatura ambiente. Tudo meu é gelado. Mas por que, Daniela, você só trabalha com ele gelado? É por preferência minha. Você pode usar ele gelado, pode usar em temperatura ambiente. Quando eu coloco os ovos aqui, por isso daqui ser uma manteiga, o que está embaixo, quando eu coloco os ovos, o que acontece? Ele endurece um pouco a manteiga. Então, o que eu faço? Paro, venho aqui com a minha espátula e, de novo, eu preciso raspar a lateral. Senão, eu fico cheia de manteiga grudado, tanto embaixo, principalmente embaixo. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Como tá vendo essa bolota aqui? Isso nada mais é do que a manteiga. Ela já estava totalmente desfeita no fundo, só que por conta de eu ter jogado os ovos estarem gelados, ela acaba endurecendo. Então, eu preciso fazer essa mexidinha aqui de novo, tá? E vamos bater mais um pouco. Agora eu deixo bater por uns 1 a 2 minutos numa velocidade um pouco mais alta. Essa velocidade que eu coloquei, a velocidade média, é entre a 1 e a 2 da batedeira planetária. Eu não boto muito não, mas é para vocês, por exemplo, pararem e olharem, sempre que puder, para e volta, tá? Ju, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa receita no YouTube. Eu falei no início do vídeo, eu falei as receitas. É porque tá ao vivo agora, eu não vou conseguir repetir. Mas no início do vídeo eu falei a receita dela. Quando eu colocar no YouTube, lá vai ficar no meu canal, eu coloco também a receita na descrição do vídeo, tá? Bom, tá batendo aqui, eu vou bater mais um pouquinho. Agora, tá aqui, ó, meus 500 ml de leite. São exatamente 500 ml de leite com as 5 gotinhas de coco. Eu vou precisar virar a câmera, mas eu quero ver se vocês vão conseguir ver. Porque
agora eu não posso largar o telefone. Não posso ficar com o telefone na mão. Vai ser difícil, né, gente? É muito difícil. A pessoa quer ser blogueirinha, mas não dá. Deixa eu tentar baixar ele aqui um pouquinho. Pronto. Isso que vocês estão vendo é meu secador. Ah, mas eu tenho como fechar ele. Peraí. Vou tirar esse prato aqui. Pronto. Aqui. Bom, vamos lá. Aqui a massa já tá batida. Vocês conseguem ver como que ela fica? Ó. Ela fica um creme, ela não fica totalmente líquida, tá vendo? Ela fica um creme. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar metade do leite e metade da farinha de trigo. Ó, passou até um pouco da metade. Metade do leite e a metade da farinha de trigo. Algumas pessoas, geralmente, quando fazem curso comigo, me perguntam assim, você não peneira a farinha? Não, eu não peneiro a farinha, porque a minha batedeira é planetária. Ela bate tudo. Ela bate tudo mesmo. Outra coisa, a minha velocidade de compra de farinha de trigo é grande. Então, se eu compro um pacote com 10 unidades de farinha de trigo, aquilo dali eu uso em uma semana. Então, a minha farinha nunca fica velha. Não dá tempo da minha farinha ficar velha. Se você não compra dessa velocidade, se você está usando um pacote de farinha que está guardado dentro do seu armário, peneira, porque pode ter bichinho. Aqui não tem bichinho porque não dá tempo, tá? Não tem nem tempo de um bichinho fazer ninho numa farinha de trigo daqui de casa. Porque a farinha de trigo, eu compro num dia, no máximo uma semana eu já usei o pacote todo. Agora eu vou bater. Só que assim, vamos bater devagar, porque isso é pó. Né? Se você bate rápido, vai voar farinha para todo lado. Começa devagar e depois você aumenta a velocidade. Lembrando que tudo que tem farinha de trigo, o ideal é não bater muito. Quando você bate muito, você ativa o glúten da massa. Ah, mas o que significa isso? A massa fica muito pesada. Algumas pessoas podem ter gases, algumas pessoas podem ter indigestão. Algumas pessoas são intolerantes, então você tem que pegar leve na quantidade de vezes que você bate uma massa quando ela vai muita farinha de trigo, tá? Bom, aqui já bateu a primeira parte do leite da farinha. Eu vou colocar o restante do leite e vou colocar o restante da farinha de trigo. Essa massa, gente, é para um bolo grande, tá? É um bolo com rendimento de 50 a 60 fatias. Ele transborda, às vezes. Não sempre, às vezes. Mesmo a minha batedeira sendo a planetária, mesmo com o extensor, às vezes transborda. Tô batendo na velocidade baixa, para ele poder juntar toda a parte de pó da farinha com o leite. E aí eu vou aumentar um pouquinho a minha velocidade. Vou parar, vou fazer todo o processo de raspar a lateral para tirar a farinha de trigo que pode ter ficado embolotadinha aqui no canto, porque sempre fica farinha de trigo embolotada aqui nas laterais, porque ela gruda no leite, né? E aí acaba ficando um pouquinho embolotada. E vou aproveitar para já nesse momento eu colocar o meu fermento. O fermento, como eu falei para vocês, eu prefiro usar esse fermento, é minha preferência. Mas isso não significa, gente, que vocês não possam usar o que vocês tenham na casa de vocês, tá? Vocês podem usar o que vocês já estão acostumados, os que vocês já estão
os que vocês têm em casa. Aqui a gente dá uma sacudidinha, literalmente para ativar o fermento. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre falo isso nas minhas aulas. Uma tampinha de fermento equivale a 1 colher de sopa. Então aqui eu sempre coloco 2 colheres de sopa, tá? Ó, colher de mãe, tá, gente? É bem cheinha. Não é nada vazio, não. Agora eu vou deixar bater mais um pouquinho. E agora é a hora final, é a última batida. Eu aumento a velocidade para ele bater mais rápido e menos vezes. E terminamos. A massa tá pronta. Eu volto de novo, vejo se ficou alguma coisinha aqui que eu vou precisar. Deixo ele escorrer naturalmente. Vou virar o meu telefone pra cá. Oi, Cássia. Não, meu bem, fica tranquila, o vídeo vai ficar aqui no canal. Quando eu terminar a live, você consegue assistir ele de novo desde o início. E no início tem as quantidades, tá? É o mesmo, sim, Daniele. Essa batedeira aqui, o bol dela é o mesmo da batedeira da Arno. É o mesmo. Batedeira planetária são praticamente todos iguais. Aqui eu tenho a minha assadeira, o bolo é retangular para 50, 60 fatias. Daniela, você unta o tabuleiro? Não, eu não unto o tabuleiro. O que eu uso no fundo? Papel manteiga. Eu só coloco papel manteiga no fundo. Não coloco papel manteiga na lateral, tá? Mas aí, o que acontece? Eles inventaram isso aqui, ó. Não estou fazendo propaganda, mas é tão lindo, tão apaixonante, tão rápido, tão eficiente, que eu amo. Isso daqui é um desmoldante em aerosol. Você pega ele assim, ó. E tá bom. Melhor coisa que inventaram na vida foi isso aqui. Só que essa porcaria é cara pra caceta. Então, às vezes dá pra usar ele, às vezes não dá. Ele tá cheio porque eu fui comprar hoje, porque o meu tinha acabado. E eu tava usando o papel manteiga. Ele tá untadinho, ó. Vocês estão vendo que ele tá brilhando lá? Isso é uma mistura de óleo vegetal, cera vegetal e lecitina de soja. Mas vocês podem fazer o desmoldante caseiro. Eu também já ensinei a fazer o desmoldante caseiro para as meninas que fizeram aula comigo. Você vai colocar 1 colher de manteiga, 1 colher de óleo e 1 colher de farinha de trigo. A mesma colher que você vai usar para fazer o primeiro, você vai usar para fazer o segundo e o terceiro, tá? Pega lá a colher que você vai usar. Eu geralmente faço com 1 colher de sopa. 1 colher de sopa cheia. Manteiga, margarina, tá? 1 colher de óleo e 1 colher de farinha. Mexe, ele vai fazer uma pasta. Com essa pasta você espalha com a mão ou com um papel toalha no fundo do tabuleiro e deixa ali. Depois que você deixar ali, já tá bom para você colocar seu bolo, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês verem eu colocando a massa no tabuleiro. Ó. Vamos lá. Essa massa desse tabuleiro aqui, desse bol aqui, ela vai encher esse tabuleiro todo. Aí, muitas vezes vocês devem estar na dúvida em relação ao tamanho do tabuleiro. Eu não vou conseguir falar para vocês o tamanho dele agora de cabeça, mas eu posso ver a medida dele e passo para vocês, tá? Ó, deixa eu virar para cá. Dá para vocês verem? Deixa eu vir aqui. Ó.
Acabou tudinho dentro do bolo, não tem mais nada. Ó. Vocês viram que ela fica aqui, ó, com aproximadamente 2 dedos abaixo do tamanho da assadeira, tá? Ele vai pro forno e ele vai ficar mais alto. Então, foi isso que eu acabei de falar, que eu não sei exatamente o tamanho do tabuleiro. Daqui a pouco eu vejo e falo pra vocês. Mas é o tabuleiro para 50, 60 fatias. Mas eu falo pra vocês. O meu forno é um forno comum, é um forno de casa mesmo. É um fogão de 6 bocas. Bem velhinho, por sinal. Tá ruim, bichinho. Tá ruim mesmo. Tô doida pra comprar outro. Mas se Deus quiser, em breve eu vou comprar. Vou colocar ele no forno agora. Ele vai assar aproximadamente 45 minutos. Eu tenho uma técnica que eu consigo administrar ela muito bem. Só que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer essa técnica que eu vou passar para vocês na casa de vocês, porque isso pode queimar o bolo. Eu uso o meu forno durante os primeiros 20 minutos no forno mais alto. Não se preocupa, o vídeo vai ficar aí no canal, vai ficar aí aberto. Eu vou botar no YouTube também. Vocês assistem depois do início, não tem problema não, vai ficar aí, eu não vou tirar daí não. Nos primeiros 20 minutos do bolo no forno, eu coloco ele no forno alto. Forno alto é no alto mesmo, no máximo do forno. Por quê? Isso faz o bolo ficar alto, cresce. Se você assa ele no forno médio, do início até o final, ele se mantém no tamanho do tabuleiro. Pode observar que vocês vão ver que ele não vai quase crescer. Quando ele cresce só um pouco. Quando você começa a assar ele no forno mais alto, ele cresce bastante. Ajuda depois na hora de você montar o bolo e o bolo ficar mais alto. Só que isso tudo tem um pequeno detalhe. Tem que tomar cuidado para não queimar o bolo. Então, assa nos primeiros 20 a 25 minutos no forno alto e depois abaixa. Daniela, não tenho certeza se isso vai dar certo. Tô com medo de queimar o bolo. Assa o bolo durante todo o período de cozimento em 200 graus, que você vai ter certeza que você não vai queimar o bolo, tá? Tem gente que tem forno desregulado. Tem fornos que são muito bons, tem fornos que tem grill. Cada um tem um forno diferente do outro. Então, pode dar alguma diferença aí no cozimento de vocês. Eu escuto muitas alunas dizer assim pra mim: meu bolo não assa no meio. E eu também já vi muito vídeo na internet que o professor ensina lá a pegar um bico de confeitar e colocar no meio do bolo para fazer tipo um difusor de calor e ajudar a assar o bolo no meio. Gente, não precisa de nada disso. Para um bolo assar por completo, quando o bolo é muito alto, você tem que ter paciência. Forno baixo. Forno baixo. Ele começa a cozinhar de fora para dentro. Então, por dentro é a última parte que ele vai cozinhar. Quando a gente vai espetar para ver se o bolo tá bom, a melhor parte para você saber se o bolo tá bom é o meio. Porque o meio é a última parte que cozinha. Tomem cuidado com o forno de vocês, tá? Eu vou colocar ele no forno, eu não vou conseguir manter essa live aqui por muitas horas pra gente poder esperar o bolo assar, mas eu vou botar uma foto depois pra vocês verem como que ele ficou, tá? Vou colocar ele no forno agora. Eu vou botar ele a 220 graus pelos primeiros 25 minutos e depois eu abaixo, para ele só manter o suficiente de temperatura para poder cozinhar o meio, tá bom? Gostaram da live? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aprendam a fazer o bolo, que isso seja um início para muitas pessoas, para quem não é iniciante, para quem já faz bolo, que tenha tirado alguma dúvida de vocês. E outra coisa, eu estou aberta para responder dúvida de todo mundo, quem tem dúvida, quem não sabe, quem quer começar, eu não sei como fazer, me chama, me pergunta, eu não me importo de responder, mesmo que não seja meu aluno, mesmo quem não pagou para fazer uma aula, tá? E eu não vejo a hora desse coronavírus acabar, que eu quero voltar das minhas aulas. Esse mês tinha muita aula, eu perdi muita aula. Mês de abril tinha mais 2 aulas, eu espero que não sejam canceladas. Eu espero que essas aulas aconteçam, porque eu sei que as minhas aulas eu tiro muita dúvida de muita gente que está começando. E assim, é bom a gente edificar a vida das pessoas, né? E dando uma aula de confeitaria, eu acho que a melhor coisa que a gente consegue fazer é uma pessoa que não sabe fazer nada, que quer fazer alguma coisa,
não tem condições de fazer um bolo de filho, de marido, né? Ah, eu acho tão legal. Eu gosto de passar conhecimento, eu gosto das pessoas interagindo comigo. E é isso. Espero que vocês realmente tenham gostado, tá, gente? Então compartilha aí o vídeo, vou deixar ele aí no canal e lá no YouTube eu vou colocar com a receita, tá bom? Beijo, brigadão mais uma vez. Tchau!